boa noite a todos. Bem-vindos à Biblioteca Municipal do Grandão. É um gosto receber-vos. O professor Angelino, que temos cá hoje, é um amigo da casa, já nos acompanha ao longo destes 33 anos de biblioteca. Portanto, é com muito orgulho que recebemos aqui mais uma vez para o novo livro e que estamos todos muito expectantes, porque este livro traz algumas novidades, mas é sempre Angelino. Vamos ver se ele consegue ainda abrir mais o nosso apetite para lermos o livro. Vou ainda passar a palavra aos nossos convidados, professor Angelino, Sr. Padre Francisco, obrigada por estarem cá, é um gosto de recebê-los mais uma vez, e a vocês também, espero que gostem e até já. Ora, boa noite, conseguem-me ouvir? Ótimo. Eu tenho aqui uma tese de quase doutoramento para ler e partilhar convosco, e por isso não vou perder muito tempo para ler e ter tempo de ler e a ver se conseguimos saborear e desafiar-vos a ler este livro. Começo. Apresentar mais uma obra deste autor e amigo, prenho de vida que se topa, do topós grego, ou seja, lugar, em amor de carne e osso, e mais uma vez recorrendo à cultura clássica, eros, e se risca nas linhas das suas obras, e sempre em agónica atitude quem sabe de que a vida não é de quem espera, mas de quem a faz acontecer. Mesmo que saibamos com Álvaro Laborinho Lúcio, que na escrita espalhe sobre a página a tinta do passado. Sim, mas é um passado assumido, resolvido ou por resolver, que no presente da escrita desafia o futuro. Neste cismar, como diria Leonardo Coimbra, do gosto e do saber filosofar a existência com todas as suas surpresas e poucas certezas. Mas a força de um homem não está na coragem de atacar, afirmou Morier Beshiba, mas na capacidade de resistir aos ataques. A vida é e será sempre imprevisível, mas como dizia César Pavese, não recordo dias, recordo momentos. E são esses momentos ou instantes, a própria eternidade, que me chama a viver em plenitude. Conjuguemos o verbo amar e não o verbo adiar. E esta é a beleza da vida, a vida em plenitude. Pois a vida é breve, escreve José Saramago, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver. Para mim, é uma imensa honra pessoal e intelectual viver contigo mais este pedaço da vida que gememos e escrevemos num teclado que se imprime em papel. E, talvez com o Alberto Caeiro, gritar para mim e para o mundo se for caso disso. O que eu quero é um sol mais sol que o sol. A leitura é sempre um ato. Logo, aquele que lê está a agir. Será sempre uma coisa física, como quem se entrega na intimidade do amor. Um ato de entrega e uma atitude de atenção e cuidado. Ler, escreveu a Ana Maria Machado, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, é como namorar. Quem acha que não gosta é porque ainda não encontrou o parceiro certo. Espero que este livro seja o parceiro certo para vós. Os exaustos, como nos ensinou Agostina Bessa Luís, não sabem nem conseguem ler. Preferem ligar um ecrã, assistirem às coisas mais parvas e estes entretenimentos tornam-se extraordinários, porque estão cansados. Como já nos tinha dito William Shakespeare, no Coriolanus, os olhos do ignorante estão mais educados do que as suas orelhas. Ou seja, num tempo, os humanos e as massas, sempre mais educadas pelos olhos do que pelas orelhas. Num tempo em que a oralidade ocupava o lugar central, já em ver era mais sedutor que ouvir. Hoje, ver e ouvir estão misturados e esgotados num ecrã, mas ler, o correspondente às orelhas de Shakespeare, não é atraente. Como escreveu Gonçalo M. Tavares, a linguagem, a pequena linguagem, o comentário, a entrevista, como centro do acontecimento, surgiu apenas muito recentemente, a partir do início do século XX. Agora, já é até notícia a linguagem pop, a da opinião rápida, a do gosto, não gosto, síntese infantil,
que, quando nos adultos, é exemplo de falta de pensamento. Não é o discurso pensamento, refletir antes de concluir, que é acontecimento e facto e algo noticiável. É o discurso oposto, o discurso que conclui muito antes de pensar. Para que a pensar se posso concluir? Será que hoje a questão shakespeariana se reduziu ao to like or not to like? Ou será que Graça Moraes tem razão quando define estes tempos como sendo uma ditadura digital onde só o sim ou o não estão contemplados e não há lugar ao argumento e ao contraditório, ao diálogo? Demorar, autopsiar um texto, perceber a lógica sofrida ou feliz do argumento e, mais à frente, verificar que a premissa primeira está aí e que outras premissas estão no próprio texto e a sua conclusão, no princípio, no meio ou no fim, é sempre um desafio para continuar a caminhar. Sem atenção, cuidada e dedicada, ninguém lerá bem jamais. Mesmo que soltemos bem e cumpramos as regras gramaticais, uma única frase, mesmo a mais curta, exige sempre muita atenção. E hoje, como escreveu o filósofo da moda Byung-Chul Han, o mundo não é um teatro em que se desempenham papéis e se trocam gestos rituais, mas um mercado em que a pessoa se despe e se expõe. E reforço com o psiquiatra português Pedro Morgado, da nossa Universidade do Minho. Vivemos na sociedade mais estimulada de sempre e sentimos mais entediados do que nunca. Em vez de exclamarem como se faz nas redes sociais, ousem interrogarem-se. Pois já dizia o sábio rei português da corte de Avis, Dom Duarte, que o bom estudo, feito com boa atenção, faz-nos simples sabedores. Deixemos de interrogar pelos muitos e diferentes desafios que o professor Angelino nos convida a percorrer nestas mais de 300 páginas. Eis alguns dos muitos, e como Nietzsche, quero ser mordido pelo meu pensamento, mas, e acrescento, muito mais ao dito de Confúcio. Pensar sem estudar é perigoso. Eu acrescento, pensar sem estudar é muito mais perigoso. Mas quero igualmente deixar o rap, se deixarem morder pelo vosso pensamento. Ou como escreveu Agostinho Bessa Luís, sejamos loucos quando os sensatos falham e vamos pensando como encarar o maravilhoso. E não se esqueçam o que o cineasta João Botelho nos disse: estamos numa altura em que os ignorantes são arrogantes e chegam ao poder e mandam. Não é só o Trump, há muitos mais. Mas pior ainda, muitos deles são imbecis credenciados com QI elevado, escreveu Barack Obama. Nós, os homens e as mulheres, da filosofia e da literatura, para mim são as duas coisas, são as minhas duas amantes preferidas, a filosofia e a literatura, só queremos interrogar a nossa existência e o que nos rodeia, para que vivamos todos e todas na mesma casa que habitamos. Rafael Mendonça, o professor, encontra um caderno que mais parece um diário, escrito pela mão de alguém que se quer identificar, e sempre pode vai lendo páginas do diário enigmático, onde está patente exorcismo, espiritismo, ligações com o além, algo misterioso que até o fascina, mas de arrepiar os sentidos. Página 8ª. O professor, sempre preocupado com o saber e o seu rigor académico, está fundamental de qualquer indagador da sofia, sabedoria. Deixa-se envolver pela fragilidade humana, que o ego humano, por mais capacitado que seja, se sente sempre estrangulado entre o id, ou inconsciente, e o superego, ou o consciente. Só prefiro a linguagem inicial de Freud. Por outro lado, sabe que para além do mensurável, algo e ou alguém está presente na vida e na vida de cada qual dos que se têm como existentes. Religião ou religiões? Deus ou deuses? Entidades encarnadas ou desencarnadas? Para já, somente uma mensagem, algo assustadora de um número não identificado. Mas esta casa de gelo é o seu retiro, o porto seguro onde se abriga e se encontra, com o que incomoda e prejudica e com o que mais ama. É assim a vida de todos e de todas que ousam ser eles, elas próprias, e sempre em convívio,
como nos ensinou o grande Guerra Junqueiro, interrogado até aos ossos pelo transcendente que se manifesta no imanente do Carpe Diem. E sem medo. Exatamente como afirmou Círio Forel a Arya Stark na Guerra dos Tronos. Há séries boas. O homem que tem a perder já perdeu. O medo golpeia mais profundamente que as espadas. Foi uma série da Netflix que vi isto. Não olvidemos que não é aquilo que não sabemos que nos mete em problemas, mas somente aquilo que sabemos, parafraseando Mark Twain. Pois a vida não é aquilo que vivemos, escreveu Gabriel Garcia Marques, mas o que recordamos, e como recordamos para contar. E por outro lado, como nos deixou nos cadernos de Lanzarote de 1994 de Saramago, o fim da viagem é apenas o começo de outra. Vamos então a estes desafios que ele nos põe, e eu vou aqui enumerar alguns, e vou num ou noutro aprofundar mais, e este vou aprofundar bastante. A cultura ancestral, que se faz de muitas histórias, que a história cultural assume, primeiro é, depois H, é das mais diferentes formas, é o desafio colocado à nossa sabedoria. Sim, os mitos e as lendas não são lixo cultural, como quiseram fazer os positivistas de todos os tempos. São traços indeléveis da corrente vital do existir da humanidade, como coletivo e como indivíduo. Estamos em Guimarães, onde a sua história se mistura com mitos e lendas, denunciando a sua antiguidade nas brumas da história. Guimarães, os Guimara ou Vímara, não souberam cultivar a sua lenda ou história de Santo Trocado. Já os nossos vizinhos de Brácara souberam cultivar na raiz da mesma lenda de Santiago na Espanha, a lenda de São Pedro de Ratos. Para eles existe São Pedro de Ratos, não sou São Trocadilho, e daqui a pouco já foi no século XXII que nasceu, não chegamos ao século XXII, mas daqui a pouco deve ser por aí. Eis a origem da rivalidade de Guimarães-Braga. O mesmo povo celta, tribos diferentes, mas a nossa tribo foi vencida desde que na Reconquista a nossa diocese não foi recuperada, embora o Dom Prior, até ao século XVI, tenha posto a tal e reivindicado o seu estatuto equiparado a bispo. Até ao famoso golpe da criação dos distritos. Quem não se lembra, nosso Conde Margarido, que ele sofreu. E o último golpe da criação da Universidade do Minho. Foi uma jogada interessante. Ainda bem que tivemos alguém que ali no Vila Flor respondeu com aquilo que foi possível para termos aquele eco. E o que até hoje vai sucedendo, é melhor enumerar. Acordai, grito eu com Fernando Lopes Graça. Não nos imobilizemos no de sempre, ou como sempre foi, mas saibamos trilhar caminhos novos que se traçam sempre nos caminhos velhos, os caminhos odianos. Ele é um pobre homem, escreveu o mestre Eckhart no século XIII-XIV, que nada quer, nada sabe e nada tem. A vida é sempre um contentamento descontente, que se contenta com o que queria e já tem, com o que desejava saber e já sabe, o que ansiava ter e já tem, e não busca mais. Não põe a render todos os talentos que recebeu. É um servo mau e desprezível, parafraseando o Evangelho. Grito, mais uma vez a vós que vos deixeis adormecer pelas sereias de hoje, como sempre, monstros horrorosos, e vos levaram ao naufrágio. Acordai, acordai. E tomai como lema, pelo menos, Álvaro Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. Estou dormindo desperto. Eu também vou adormecer, mas Paulo está desperto. Como Angelino, certamente. Eu cá vivo desassossegado e escrevo para sossegar, parafraseando Saramago. Como já nos tinha ensinado o imperador da língua portuguesa, o padre António Vieira, no sermão da Sexagésima. Leia-me. É bom para alguns que fazem aí algumas homilias interessantes, ou melhor dizendo, infadonas. O nosso autor apresenta uma gama variável no conteúdo e na origem de lendas e mitos. Lenda da cabeça da velha, lenda do manco capo, mana óculo, lenda da dama da noite, da dama das bodas do cemitério, etc. Bruxas e encantamentos, quiromancia e rituais mágicos. Todo o mundo de sombras e escuridão, que só Freud e outros tais nos poderão ajudar a perceber os acanhos de tais fobias. Sabe o que é se acanhar, não é? Os acanhos, ok? Que nos carregam de espíritos maus que nos atormentam, como reduzidos a marionetas nas mãos de seres incorpóreos ou desencarnados, ou seja, sem fragilidades e, por isso, incapazes de amar. Se calhar a história dos dois amigos do elefante revela-nos por onde passa o caminho estreito da existência humana e, sobremaneira,
a estreiteza da visão de tantos e de tantas. Se calhar nós, os Guimarães, temos tido na história com Braga o segundo amigo, o camelo que ficou com o elefante. E depois, coitadinho. Não, esta é interessante, leiam, é muito interessante, eu gostei muito. Mas, como já diziam os romanos, o oli volumus facile credimus. Facilmente cremos naquilo que desejamos. E que maravilhoso seria partilhar com Paul Valéry esta convicção. Os nossos pensamentos mais importantes são os que contradizem os nossos pensamentos. Desculpa, isto é só para filósofos e para escritores que ousam rasgar a vida, porque a maior parte quer, eu é que estou certo, eu é que sei tudo. Pois claro, mas não é assim que deve ser. Contudo, não esqueçamos os ensinamentos. E para mim, uma das mais fortes e importantes do cristianismo, como gosto mais do seu primeiro nome, caminho. Eu não gosto da palavra cristianismo, gosto mais da palavra caminho. Eu tenho muito medo dos ismos. Na religião, na política, na economia. São terríveis. O primeiro nome foi caminho, que chamamos ao cristianismo. Caminho. Do Talmud, esse texto hebraico tão bonito. Somos como as azeitonas. Só quando somos esmagados é que produzimos o que há de mais valor. É verdade. Portanto, e citando mais uma vez o nosso Nobel da Literatura, somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos. É o caso dos descendentes dos Incas, que tu apresentas no teu livro. Certo? E sem responsabilidade não merecemos existir. Outra temática, o Espiritismo. Bem, aqui vou ter que contrariar muita coisa. O Espiritismo. E por muito que se faça e se investigue, sempre haverá dúvidas e falta de respostas que satisfaçam a curiosidade humana. Ficando sempre as opções. Acredita ou não acredita? É feliz ou faz de conta? Página 25. Mas o homem e a mulher, a humanidade é um todo. E não feito de parcelas que têm a missão permanente de se construir como humanidade. Pois não é uma unidade no mundo feito, mas o obreiro do mundo a fazer, escreveu Leonardo Coimbra. Não somos máquinas, somos criaturas de logos e patos, razão e afetos. Chamados a impactar e, sobretudo, a simpatizar. Na moda está o impactar, mas a palavra simpatizar é muito mais forte. Tu impactaste-me, mas o simpatizar significa que eu faço parte do teu sofrimento. Sim, é juntar, estarmos juntos. Isto vem do grego, não vem da outra língua que seja. Juntos nas alegrias e nas dores dos outros e das outras. E por que não aceitar o desafio de Essa de Queiroz, o boêmio? Se a tua dor está feliz, faz dela um poema. Sabendo nós que a poesia é uma água à qual podemos pedir sede, Jean-Yves Masson assim nos ensinou. Porém, não a busquem nos tempos de pedra, onde a ordem e as normas e as proibições dos ismos políticos, religiosos, económicos, etc., fecham portas e trancam janelas. E isso se transforma em ideologias que segregam e não congregam. Que bom foi ouvir o Papa Francisco em Fátima, comparando a Igreja a uma casa sem portas nem janelas, que recebe os bons e os maus filhos, e filhas como uma mãe, isto é, sempre com amor e cuidado, e por isso, de todos, todos, todos. Eu já vi gente na igreja a dizer que as todos, mas terrível. Como já o tinha escrito o cristão gnóstico de Amarante Teixeira de Pascoais, a poesia não está com os sacerdotes do templo, que só sabem proibir e dizer o que é que se pode fazer porque não se pode fazer. E está com os profetas do deserto, Teixeira de Pascoais. Mas, e como é bela a frase que ele coloca aqui, o Diário de Leonor é um universo espiritual. E talvez uma viagem realizada ou desejos de a realizar. Página 52. Estou a acertar nas páginas desta edição. Sim, o universo espiritual não é uma gaveta separada da concretude da vida, mas a expressão dessa humanidade que somos em plena comunhão com as nossas fragilidades. E são estas que nos abrem aos outros. Adão e Eva caminhavam nus, só depois da sua arrogância se revestiram com vergonha de assumirem as suas fragilidades. E estavam nus e tiveram medo. Ou, como mais e melhor o descreveu Simone Weil, há um silêncio dentro da beleza do universo que é como um ruído em relação ao silêncio de Deus. Eu continuo nu e não tenho medo. Não tenho medo do cotidiano, desse medo do cotidiano, e não estou a falar do medo que importa para a minha sobrevivência, mas daquele medo existencial que, se colocado na raiz da minha existência,
me paralisa e mata. E mesmo o silêncio de Deus me fala mais dele do que os ruídos dos sinos e dos concertos de estio. Pois há dias em que madrugamos e julgamos que vamos encontrar Deus. Em vão. Escreveu Leonardo Lourenço, Deus levanta sempre mais cedo. Vivemos na sociedade mais segura de sempre, diz o psiquiatra Pedro Morgado, com mais medo do que nunca. Não é verdade? E sempre a vida é uma viagem, mais ou menos curta, que se alimenta dos desejos de cada qual. E quando abrangem outros e outras, fazemos pessoas e não só indivíduos. E como nos ensinou o nosso filósofo, refugiado por causa dos que, em nome de Deus, perseguem e matam os outros e outras. Eles, sim, verdadeiros hereges. Spinoza, o nosso Spinoza, o judeu que teve que fugir com os seus pais. O homem sábio pensa na vida, não na morte. Porque o que nos deve preocupar seriamente não é a morte como a maior perda, pois a maior perda, como muito bem percebeu o pintor catalão Picasso, pois a maior perda é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Obrigado por teres percebido que estou a precisar de uma boa pinga. É água, mas paciência. A nossa, pá, mas devia fazer bolinhas para ser a nossa, mas tudo bem. Mas, na página 56 escreve: só um espírita será capaz de limpar uma alma penada que continua naquela morada. Alma penada? O que é isso? Ser indivíduo e ser pessoa é ser vida. É a nefesh hebraica. E não uma entidade abstrata e compartimentada. Esta é a herança do dualismo grego, que Plotino e o neoplatonismo, que deram cabo de Platão em rigor, traçaram na nossa cultura cristã. É do grego e do pensar grego, primeiro influenciado pelo orfismo e depois pelos gnosticismos, que ainda hoje perduram e ganham novas forças, que recebemos esta mentalidade dualista e tão contrária à original cultura e teologia judaico-cristã. Ao ser traduzida por psique, essência vital e distinta do corpo, e que após a morte escapa do corpo, como descreve Homero na Ilíada e na Odisseia. Eu ainda me lembro de ouvir pessoas a dizer: "Sr. Padre, quando alguém morre, portanto a alma vai, como é? Então nós não pusemos no credo da igreja, creio na ressurreição da carne", para responder a isto. Mas a igreja se calhar esqueceu isso, ou alguma igreja esqueceu isso. Eis o desvio fundamental da nefesh hebraica, ou mesmo o termo pneuma, sobre espírito, ou até fantasma, que dependendo do contexto literário e religioso, significará aparição ou fantasma, na nossa linguagem. Continuando, contudo, o cristianismo helénico usará pneuma para sopro divino, como o ruá hebraico, ou Espírito Santo, imbuído como estou da cultura escriturística e consciente com Frederico de Lourenço de que o cristianismo é grego, regresso ao que apelido de cultura judaico-cristã. Logo, mesmo concordo com o excelente professor de grego de Coimbra, reafirmo que o grego é a tradução, com todos os defeitos que têm sempre, tradutor, traditor, do hebraico e do aramaico, sendo esta a linguagem dos primeiros cristãos. Não sou, nem nunca serei, partidário destes fenómenos paranormais. Para mim, charlatanices e contrários, profundamente contrários à razão e à fé que procuro viver. Bodes expiatórios de razões irrazoáveis e de quem se esquece de que a mensagem principal da Escritura é de que a humanidade é chamada a cooperar com o Criador e não uma mera marioneta de Deus ou de deuses e demónios. O ator principal da história, na Escritura judaico-cristã, desafia-nos a assumir a vida em plenitude, a pegar na cruz, como nos ensinou o Mestre da Galileia, com as alegrias e as tristezas, e nunca a desistir de nós e dos outros e outras, e assim a nunca desistir dele. A minha religião, e sobretudo a minha fé e esperança, que se conjugam em amor, diz-me que Cristo não nos foi enviado para explicar a dor, mas para enchê-la da sua presença, Paulo Claudel. Ou como nos anos 70 do século XX, o cristão, sempre em busca e do lado de Lourenço, proclamou: não nos veio tirar a cruz, mas ensinar-nos a pegar nela. E com esta mulher judia, Eti Alisum, condenada à morte como se fosse um rato pelos nazis, e para alguns e algumas de nós, que temos uma religião de promessas e milagres, que pobreza este cristianismo, ousar pedir, na humilhação total da sua humanidade, a altura maior da nossa humanidade. Dá-me um pequeno verso por dia, meu Deus. Que lindo.
uma mulher condenada à morte, tratada como um rato. Dá-me um pequeno verso por dia, meu Deus. Pensa talvez convidar alguém para ir à casa de Silvio para conjurar os espíritos e instalar paz. A casa que habitamos, página 57. Não são as paredes, isso é somente o abrigo, mas as pessoas que amamos e cuidamos, os outros animais que compartem connosco um lugar no coração, os livros que manuseamos e lemos como quem os come, como nos ensinou São Bento. Ou seja, é tudo e todas que dão sentido à Nesfés, que trilha a existência nesta fragilidade que nos faz mais fortes. E minhas amigas e meus amigos, as memórias de infância foram os sonhos que permaneceram connosco, mesmo depois de acordarmos. E como nos deixou o saudoso historiador e homem de profunda fé, José Matoso, só o contemplativo pode tentar estender o olhar até aos limites da história e do universo e pretender envolver tudo num único golpe de vista. Não queiramos conjurar, queiramos enlaçar em paz tudo o que nos envolve, visível e invisível, que é sempre o mais essencial, como dizia Saint-Exupéry, e que habita a morada onde somos e estamos. Para tramada já basta o que nos cerca e os que nos cercam. Como quem nos arma armadilhas, conjurei isso. E como me encanta a frase de Leonardo Coimbra em Jesus, que é um livro que ele escreveu, que resume, sobretudo na filosofia do pensamento português, o que define a minha fé. Jesus é a saudade. A saudade portuguesa não tem nada a ver com saudosismo. Ok? Não me façam o erro das Pascoais explicar-vos o que é saudade. Não estou aqui para dar-vos filosofia. Jesus é a saudade de Deus e do homem unindo-se num ósculo. E, como homem de fé e filósofo, não posso nem aceitarei, intelectual e vivencialmente, o Espiritismo como doutrina válida e muito menos como caminho a percorrer. A frase de Santo Agostinho sobre os que morreram encanta-me, e eu que sou um grande crítico de Santo Agostinho. A sua filosofia introduziu muita porcaria na Igreja. Os mortos não estão ausentes, estão invisíveis. Têm os olhos cheios de luz, fixos nos nossos, cheios de lágrimas. Não, isto nada tem a ver com o Espiritismo. É exatamente o seu contrário. E nunca conciliava com a postura animista e pagã que mesmo com os pais da religião o Espiritismo nos propõe. Pois afirmamos a unicidade e a unidade de cada criatura e a comunicação harmoniosa entre o visível e o invisível. E proclama a dúvida que abraçou Miguel Torga no desabafo que nos deixou. Vida que não acabe com as últimas pancadas do coração. Na certeza da fé de Saint-Exupéry de que o que dá sentido à vida dá sentido à morte. Portanto, não há contas a ajustar. Há somente opções, livre abrigo e sobretudo liberdade de optar pelo amor que une, Deus para os crentes, e o desamor que divide, o famoso diabo e os seus muitos nomes. Eu sei que é difícil sempre assumir as consequências das nossas escolhas. É talvez sempre melhor arranjar desculpas. Às vezes, até tem pena do bicho. Coitadinho do diabo, às vezes tem pena dele. Porquê? Acusamos sempre como responsável do mal que fazemos a nós próprios e que fazemos aos outros e às outras. Contudo, e concordando com Wittgenstein, para um homem religioso, eu prefiro homem de fé, nada é trágico. Outra temática interessante é que Portugal, infelizmente, continua a matar muitas mulheres, mesmo que alguns homens sejam mortos. O número é esmagador das mulheres violentadas e mortas. A violência doméstica, o tema que lá tens. Que Matilde, mãe da Leonor, sofria do marido Xavier, terá marcado até ao tutano a existência desta menina. Matilde não concorda com as viagens misteriosas do marido, porque tantas vezes discutiam e ela apelidava de putanheiro, não tão conhecido aqui em Guimarães. Chegaram algumas vezes à violência física com agressões humilhantes e Leonor lembra que tremia de medo quando o pai impunha a sua força para se fazer respeitar. Página 43, recuperei. Mas a condição de escravo ou de escrava são amarras invisíveis que apoupam a dignidade humana. Porque é que aquela mulher não se liberta? São amarras invisíveis. Mas livre, verdadeiramente livre, é a mulher ou o homem que, com Camus, sabe que no meio do inverno aprendi, enfim, que havia em mim um verão invencível.
Ou seja, que não se deixou aninhar no gelo frio que congela as forças, mas aqueceu-se no fogo que queima as entranhas dos que sabem o que escutam e que custou a liberdade. Mas este homem também não é livre, pois como escreveu o Karl Marx, sim, o nosso Karl Marx, não é livre quem quer que escravize outrem. As nossas mulheres e alguns homens vencerão esta ancestral tradição misógina e violenta, e muitas mulheres são misóginas e por isso mesmo são as maiores acusadoras delas próprias. É terrível, as mulheres são as maiores inimigas das mulheres, não percebo. Ou melhor, percebo, mas é melhor fazer conta que não percebo. Quando romperem as cadeias da opressão do homem pelo homem, da mulher pela mulher, e se olharem como companheiras inseparáveis, como afirma o livro de Gênesis, perceberam, confites, que sermos livres não é nada, tornarmos livres é o paraíso. Eu sou livre, tenho dinheiro, tenho casa, torna-te livre, uma coisa diferente. Este grande filósofo interessante alemão, descendente do grande Hegel, é curioso. O machismo perdura e parece querer regressar em força nesta nova geração, que todos estão, digo já. Nem nos meus anos 80 do século passado, nem nesses anos 80, meus amigos, lia ou ouvia o que hoje leio e ouço dos mais novos. É por isso importante continuar a emancipação da mulher e fazê-la ocupar o lugar que o Criador lhe concedeu. Ser companheira e não escrava. Ela que é da mesma carne e do mesmo osso de Adão. Ou seja, é Adamá. Adão significa humanidade, não quer dizer mais nada, feito da terra. Adamá, feita da terra como macho. Zakar ou Ish, são as expressões em hebraico para falar de macho. Ou seja, desta mesma dignidade é a fêmea. Nekbá e Shá. E só como relata a lenda, o mito do Gênesis, que o agiógrafo aproveitou, agiógrafo significa agios grafos, o escritor sagrado, em grego, o agiógrafo aproveitou para exprimir quem era Deus de Israel e quem somos nós. Macho e fêmea, homem e mulher, que só na união sexual. O sexo não é uma coisa porca, uma coisa linda, bela e boa. Disse o Papa Francisco, disseram alguns, ele sabe o que fiz, claro, eu tenho namorada. E depois, qual é o problema? O sexo é bom e belo, não é feio nem é mau, é bom e belo. E portanto, é nessa união sexual que somos a criação completa. Razão tinha São João Crisóstomo, acusado de fornicador pelos celibatários, quando lhes disse que ele e a sua mulher eram a criação completa. E os celibatários? Eu, que me falta a outra metade. Portanto, somos só meia criação. Como lamento que tenhamos esquecido e tão rapidamente a atitude e os atos que Jesus teve e fez pelas mulheres do seu tempo. Mas a psicanálise, peço desculpa, não é a psicanálise, falta aqui uma folha que se colou. Mas as mulheres, e hoje são o maior número das nossas universidades, têm de aprender com essa grande mulher do século XVI. Lê e conduzirás. Não leias e serás conduzida. Quem sabe dizer quem é esta grande mulher? Quem é? É uma espanhola aqui ao lado. Teresa de Ávila. A mulher maior do cristianismo. Nossa Senhora me perdoe, que é enorme, mas Teresa de Ávila é fantástica. Lê e conduzirás, não leias e serás conduzida. Por isso se mantinha as mulheres antigamente, não precisas estudar, só tens que saber ser mãe, bordar, cozinhar e, olha, e aguentar os cheios que o homem te der, paciência. Portanto, está sempre pronta para receber o homem. Uma sociedade que esquece esta maioria da humanidade, as meninas e as mulheres, tratada como coisa, não só nos países do terceiro mundo e do fanatismo religioso e político, mas também no primeiro mundo dito civilizado. Era bom lembrar as palavras de Bento XVI e estender mesmo a igreja, as Ishá de Hadamá. Fechar os olhos diante do próximo torna-nos cegos, também diante de Deus. Fechar diante dos nossos olhos das mulheres, que são oprimidos e maltratados, é fechar os olhos diante de Deus. Vamos então aqui ao meu querido Freud, que é uma das minhas paixões. A psicanálise e Freud, com os complexos de Electra e Édipo, explicam muito sobre a nossa natureza humana. Todavia, como todos os saberes humanos, não esgotam o assunto. Em tempos idos, eram as autoridades clássicas a fonte da única verdade. Depois as escrituras sagradas. E em nome de uns e de outras, se perseguiram e mataram homens e mulheres só porque ousaram pensar diferente e recorrerem a outras fontes de saber. Hoje, no saber que sabe, como antes nenhum sabia,
que a sua certeza se faz de erro em erro. Mas alguns ainda usaram tanta ciência, ou as ciências se tornaram sacerdotes que condenam e excomungam quem ousa pensar diferente. Substituíram a palavra do Senhor por segundo a ciência, ou está cientificamente comprovado. E quem, entre estes eu, consegue viver fora deste paradigma? Eu também acredito na ciência, minha primeira formação académica. Eu só não quero que os ismos se apoderem com os seus dogmas e heresias da verdade e nos impeçam de ver mais além. E, sobretudo, a lidar com os humanos e toda a restante criação. Não quero e não gosto dos que se julgam senhores da verdade e, como filósofo e homem de fé, quero ser um buscador da verdade na filosofia e um servo da verdade na fé. E tudo o resto, todos e todas, que dogmatizam tudo o que tocam e proíbem a humanidade se humanizar, da intimidade ao corriqueiro e viver, como escreveu José Luís Peixoto, em abraço, é um verbo enorme. Por isso, mesmo estando de acordo com Carl Jung, não lamento as pessoas que perdi com o tempo, mas lamento o tempo que perdi com certas pessoas, porque as pessoas não me pertenciam, mas os anos sim. Urge continuar a revolucionar primeiro eu próprio, depois os que vivem comigo, de seguida a sociedade em que estou inserido e, finalmente, o mundo que habito e habitamos. Mas, como nos disse Emma Goldman, se não posso dançar, não quero a vossa revolução. E para que um verdadeiro amor seja uma segunda inocência, como escreveu Camilo Castelo Branco, é preciso que os dois possam dançar a mesma melodia e no mesmo abraço. É assim que deve ser um casal. O chinês, homem de profunda sabedoria, ensinou-nos que para fazer é preciso ser Confúcio. Ser amor que nos encontra e que construímos todos os dias, sem hora nem lugar marcados. Não há lugar para fazer amor nem hora. Qual tem que ser e nós queremos? Amor que fazemos e assim, cumprir o dito do sábio Confúcio. Só fazemos porque somos amor. E a sexualidade humana, que não se esgota em sexo, mas exprime-se no e pelo sexo, é sobretudo encontro e dádiva. Caso contrário, é prostituição e abuso. E há tanta mulher casada na igreja que é prostituída pelo marido. E há alguns maridos que são abusados pelas suas esposas. São poucos, continuo a dizer. E como dizia o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, e vítima do nazismo da sua Alemanha no século XX, a sexualidade não é tão só um meio para a procriação, mas no seio do matrimónio possui as suas alegrias no amor recíproco entre duas criaturas humanas, independentemente dessa finalidade. Sim, o sexo também é para a recriação com I e com E. Continuando, sim, e como nos ensina o cristianismo católico, a sexualidade é procriativa e unitiva, ou seja, recriação com I e a recriação com E. Ok? Recriar, fazer coisas novas, recriar com E é brincar. Também brincamos com o sexo, lógico. A escritora moçambicana Paulinha Cisiano, em Balada do Amor ao Vento, escreveu, e como é doloroso perceber que ainda hoje isto é verdade: com a poligamia, com a monogamia, ou mesmo solitária, a vida da mulher é sempre dura. Se a mulher é, e tem sido, e talvez, infelizmente, vai continuar a ser muito difícil, porque a humanidade continua longe do livro erótico mais belo de sempre, o Cântico dos Cânticos. Vou-vos ler a beleza desta passagem, que é o capítulo 5. Posso ler? Vou ler. É um texto da Escritura, portanto é a palavra do Senhor. Vamos lá ver. Entro no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colho a minha mirra e o meu bálsamo, como bafo com o meu mel, e bebo o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, e bebei, inebriai-vos, caríssimos. Eu durmo, mas o meu coração vela, diz a esposa. Eis a voz do meu amado que bate. Diz o esposo: abre-me, minha irmã, minha amiga, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está coberta de orvalho e os anéis dos meus cabelos cheios de gotas da noite. Tirei a minha túnica, como irei vesti-la novamente. Lavei os meus pés, porque hei de tornar a sujá-los. O meu amado meteu a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilaram mirra e os meus dedos impregnaram de mirra mais preciosa. Sob a aldraba da fechadura, abri a porta ao meu amado. Isto é um ato sexual. Belíssimo.
Sim, este livro não é o Kama Sutra. Mais do cariz do museu que visitou Rafael no Peru, ou se pode visitar nas ruínas de Pompeia. Lembrem-se de Brahms, e porque sempre a sua relação com as mulheres foi muito complicada, cresceu, conviveu e começou a sua carreira de músico num lugar de prostituição, onde a mulher é um mero objeto de uso e abuso. E aqui foi iniciado na sua vida sexual. Portanto, pornografia é uma coisa, erotismo é a belíssima expressão de amor entre humanos, é o Eros, que é em duas descrições fantásticas o nosso escritor o faz neste texto que hoje apresentamos. Tem aqui algumas citações que eu posso encontrar, mesmo falando do Monte de Vênus. Queres que leia aquilo do Monte de Vênus? As pessoas podem se escandalizar, não? Espero que não. Leiam, é lindo a forma como ele descreve o órgão sexual da mulher. A mulher não tem um órgão sexual, tem dois. Tem uma vagina e um clitóris, não se esqueçam. Ou sobretudo os homens, não se esqueçam disso, está bem? A mulher tem dois órgãos sexuais, ao contrário do homem que só tem um. Não é? É ou não é, Juliana? Deve ser, uma mulher não sabe, estou tramado, pá. Tenho que ensinar estas coisas a esta gente toda. Portanto, meus amigos, é preciso ler estes textos. Estou aqui as páginas, mas vou continuar só lembrando muito. Sim, como descreve um autor católico americano, embora com algumas preguiças muito próprias da religiosidade espiritual norte-americana, a sensualidade constitui um ingrediente essencial da espiritualidade. Que lindo! A mesma sensualidade que levou Santo Agostinho a escolher as mulheres do altar. Pergunto, não há homens sensuais? Por que é que as mulheres não estão no altar? Mas pronto, eu se calhar se fosse no tempo da Inquisição já estava queimado há muito tempo, mas ainda bem que não há Inquisição. É por isso mesmo que o oncologista e filósofo português Manuel Silveiro Marques afirma que infelizmente nós, seres humanos, somos muito ambivalentes e todos podemos, num momento ou outro, ser mais ou menos altruístas, mais ou menos egoístas, mais ou menos capazes de matar ou mais ou menos capazes de morrer por outrem. E a violência, na oikos domus, casa em grego e latim, é uma realidade que facilmente pode acontecer e de sobremaneira, como conclui Silveiro Marques, vivemos numa atmosfera impregnada pelo narcisismo patológico. Hoje é mais fácil matar do que morrer, do que dar a vida. Porém, viver a coisa mais rara do mundo. Viver é sempre a coisa mais rara do mundo, escreveu Oscar Wilde. A maioria das pessoas apenas existe. A maioria de nós existe. Está aqui a fazer monte. Está aqui a fazer. Vim toda a gente para aqui, vim para aqui. Se fossem Santarém uma área para o mar, me vieram para aqui, para a biblioteca, vim para aqui. Ok, tudo bem. É assim que vivemos. Ou como temos desafiado em tantos momentos em que celebramos a partida de alguém de entre nós. Eu tenho feito este desafio. Somamos anos à vida ou vida aos anos. Estamos quase a concluir. Nestes tempos odiernos, como sempre foi e é próprio da natureza humana, e agora vamos ao mundo que é meu e que é do Angelino, os clientes são o motor do desenvolvimento. Hoje esta é uma expressão tão gasta, quem paga é quem manda. É na escola e na universidade, é na sociedade e na família. É um mundo feito de mercadoria e mercado. E com a ditadura da meritocracia, sempre dos ricos e dos privilegiados, como diz o filósofo Michel Sandel, e invertendo a tua afirmação na página 15, com a qual concordo em pleno, o aluno deve ser entendido como cliente e não só como estudante. Tu dizes o contrário e muito bem, mas a mentalidade é esta. Mas eu, como professor e investigador, sei muito bem o que me pede a universidade é a FCT. O meu último livro, o meu FCT subiu assim, que maravilha. Eles pensam que vão ganhar dinheiro comigo e ganham. Eu é que não ganho nenhum. Que trabalhe no mercado e que o meu trabalho seja mercadoria para a ditadura do capital, que vai conspurcando a sabedoria e as artes prevaleça. Esta ditadura do capital que vai, de facto, tornando tudo sujo, tudo borrado, conspurcado, a sabedoria e as artes vai prevalecendo. Parece que já foi há muitos séculos, quando John Locke nos ensinou que o trabalho do professor não consiste tanto em ensinar tudo o aprendível, mas antigamente na escola, não é? Tínhamos que saber tudo de cor, como em produzir no aluno amor e estima pelo conhecimento. É isto que nós fazemos nas aulas. Eu espero que sim. Qual vais universitários? Para onde vais, universidade? Consequência, perdemos, mas ganhamos. Não dinheiro. Honradez intelectual e artística. E a tua posição é a minha também na universidade.
Depois de mortos, como sempre, faz-nos a justiça. Os hipócritas sempre. E sim, meu amigo, a desilusão é quando se faz bem e recebe-se ingratidão. E surge um sentimento de mágoa e arrependimento por ceder em favor de terceiros, dizias na página 48. O trabalho, que significa empenho, mais que um salário, é uma realização que nos define e nos permite definir o mundo em que vivemos. E quando alguém brilha à custa do trabalho, os preguiçosos, em vez de trabalharem para conseguir o mesmo sucesso, preferem fazer jogo sujo em tudo o que possa denegrir a obra de profissionais sérios. Engendram armadilhas e mobilizam forças para destruir a obra realizada de forma séria e apaixonada. E com ações degradantes tentam encobrir a sua incompetência. Página 52. Mas, e mais uma vez vou à Guerra dos Tronos. Orson Scott Card. Não há melhor professor que o inimigo. Isso desafia-nos. E de que maneira? A humanidade tem um grande problema, amigo Angelino. É que os estúpidos estão seguros de tudo e os inteligentes sejam cheios de dúvidas. Dizia o sábio Bertrand Russell. Mas como o grande pensador oriental nos ensinou, Confúcio, o maior prazer de um homem inteligente é passar por idiota diante do idiota que quer passar por inteligente. Não nos deixemos aterrorizar pelos presunçosos e ignorantes que sim, hoje tornaram-se arrogantes e alguns estão no poder. A inteligência e o pensamento, movido pela curiosidade, mais do que nunca, têm de ser despertas. E a experiência é o nome que damos aos nossos erros, parafraseando Oscar Wilde. O escravo será sempre aquele que espera que alguém o venha libertar ou que espera que a hora chegue. Façamos esta hora a nossa hora, segundo as capacidades que estamos dotados e sempre em prol de todos e de todas e todos. Para não envelhecer, e não são os anos que passam, alimentemos de sonhos que não raras vezes melhor ou pior realizamos, mas nunca deixemos de sonhar, como que os de Gift, é um grupo português que não sabem, não é? Alcobaça, me ensinaram, juntos sou eu. Mas como escreve na página 83, a humildade é a chave para o sucesso, a alegria e a paz. Depois de vencermos, e este é o último tema antes de terminar, depois de vencermos o sexismo e o racismo, será verdade? Será? Quem me dera que tal seja ou fosse verdade. Pensemos mesmo no sexismo. Não continuamos a maltratar as mulheres, os homens e as mulheres que têm outra opção sexual, e o racismo não perdura aí. Então os portugueses com os ciganos são super racistas, mas tudo bem. Está na hora de vencer o especismo e ver nos outros animais companheiros da existência e da vida que partilham connosco. Que animais somos? A Luna e cadela. A Luna, cadela a quem Rafael dá colo, mas ela também lhe dá ele colo. Sim, os animais são seres sencientes, bem como algumas plantas. As plantas também sentem. E muito mais, dão amor e gostam de receber amor. Mesmo meus queridos gatos, de quem não sou dono, mas sou e somos companheiros. Já tive uma veterinária que olhou com desconfiança e eu, para provocar, beijei-o como se beija quem amamos. Luna passa a ser um animal para ajudar o professor a relaxar, a descomprimir toda aquela tensão acumulada, gerada pelo mundo profissional que o rodeia. Página 55. E faz tudo isso, esperando de nós o mesmo, sem apresentar contas e razões para estar ali junto de nós. Talvez temos alguém que está ao nosso lado, um colega de trabalho, uma namorada, um namorado. Mais isto, mais aquilo, tu não fizeste este e aquilo outro, sempre a pedirem contas. Bolas, o animal não faz por contas, está somente connosco. Que maravilha! E é de sobremaneira curiosa a afirmação de um grande líder humano, Winston Churchill, acerca de uma diferença sobre os outros animais e nós, na sobranceria da nossa humanidade. A diferença entre os humanos e os animais é que estes, os últimos, nunca permitem que um estúpido lidere a manada. Nós estamos com tantos estúpidos a liderar esta manada da humanidade. Terrível. Ver gratidão animal nas páginas 131 e 144 e na página 144 escreveu assim: os animais são gratos quando são tratados com a atenção que merecem. E para retomar, vou terminar, um dos primeiros desafios, o que é a alma, desafio-vos a ler com Nietzsche em Humano, Demasiado Humano, que a vaidade, ela é a pele da alma, que alguns julgam tão única que não percebem a fraternidade que os envolve.
e revestidos de jactância. Sabes o que é jactância? A jactância é uma palavra grega que significa, em rigor, isto para percebermos. E nós temos aqui uma coisinha assim de plástico e fica deste tamanho desta sala. Ai, que coisa grande! Um pequeno alfinete. E nós vivemos de muita jactância. É só aparência. Oh, que jeitoso que eu sou, todo bonito. Olha para isto, não é? Ninguém me deita abaixo, já caíste, pá. Já São Paulo dizia, tu que estás levantado, toma atenção, podes cair. E caímos sempre muitas e muitas vezes. Mas a jactância humana é terrível e neste aspecto, de facto, estamos aí colocados muitas e muitas vezes. Portanto, revestidos de jactância colocam-se em pedestais e alturas que os impedirão sempre de conviver na fragilidade e por isso participar no amor que nunca acaba, a santidade. Ou como escreveu Lucas no seu Evangelho, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Sabes, amigo, há palavras que nos beijam como se tivessem boca. Alexandre O'Neill. E por isso termino com um escritor cristão, Charles Péguy, na sua poesia plena de sabedoria e de sentido para uma vida que busca o divino e se encontra na fé com os outros e as outras. De um pecador pode fazer-se um santo. De um pagão pode-se fazer um cristão. Mas daqueles que não são nada, nem pecadores nem santos, nem cristãos nem pagãos, nem quentes nem frios, dos mortos-vivos, que faremos? Onde é tanta gente que é mortos-vivos, tão indiferentes a tudo? Hoje vai apresentar um livro. A questão, amigo Angelino, é que se vai ouvindo sem ouvir, dizias tu na página 33. Muito ruído, mas ninguém escuta nada. Vai-se ouvindo sem ouvir. E como escreveu o grande filósofo português, que tenho a alegria de ser neste momento o melhor especialista na sua filosofia, o Dr. Leonardo Coimbra, um homem íntegro aflige-nos. É uma acusação viva. É preciso que tenha um calcanhar de Aquiles. Um homem íntegro como o nosso amigo Angelino. Como tantos de nós estamos aqui, chateia sempre aqueles que este gajo incomoda-me, pá, este gajo está muito incomodado. Não entra na mesma vigarice que eu entro, não faz o mesmo que eu faço. Temos que apanhar o calcanhar daqueles. E todos nós temos um calcanhar daqueles. É fácil. Tenho dito. Muito obrigado. Bem, depois desta brilhante apresentação do Padre Francisco... Isso é, eu estou com sede, não estou bababado, estou com sede. Mas não é de água, pá, é de uma coisa qualquer. Mas eu quero agora só me resta fazer o agradecimento. Obrigado a todos por terem vindo participar neste momento cultural. Agradeço em especial à Câmara Municipal de Guimarães, o seu Presidente, Ricardo Araújo, com quem ontem falei, à Sra. Vereadora que ia estar aqui, mas não está porque de facto tiveram, como já disse, a Doutora Juliana. Está aqui a Doutora Juliana, que representa, a Doutora Juliana representa todo o executivo da Câmara, que poderia estar aqui e por razões óbvias não está. Agradeço, portanto, à equipa de reportagem, à Rosa, ao Jorge, e agradeço também pela assistência ao Presidente da GOA, Dr. Florentino Cardoso, que representa aqui todos os imensos da GOA, falando da GOA, para não falar em particular, mas todos os membros da GOA. Agradeço à minha filha, à minha mulher e às minhas netas estas preciosidades que já deviam estar a dormir, mas com tanto que está do avô, estão ali despertas, e para elas eu quero deixar o mundo de letras, que é a partir dos livros, como eu tenho dito tantas vezes. Eu sou fruto dos livros que li e careço dos livros que vou ler. E esta iliteracia que hoje acontece incomoda-me profundamente, esta preguiça de ler incomoda-me perfeitamente, incomoda-me completamente. Quando questionaram António Lobo Antunes a possibilidade da sua obra poder ser a sua autobiografia, ele respondeu: nenhum autor se pode autobiografar, porque se o tentar fazer vai enganar os seus leitores. Ninguém se revela completamente. Os leitores pensando que estão a mergulhar nas profundezas do oceano, simplesmente vão navegar à superfície das águas do romance. A ideia de que a autobiografia direta ou biografia completa de um escritor é impossível,
argumentando que o autor é muita gente. Para o Lobão Tunes, o escritor é uma entidade única e coerente, mas sim uma multiplicidade de vozes, pessoas e vivências que fragmentam a sua obra literária. Não sou eu que escrevo os livros, é a minha mão autónoma que o faz. Para que se faça escrever um livro, é preciso sentir o mundo, viver de facto com as pessoas, observar as pessoas. Um dia alguém me perguntou porquê que um homem das ciências escrevia romances. Podia eventualmente ter sensibilidade, porque não é uma pessoa formada em letras que escreve romances. Há tanto formado em letras que há tanto burro. Aliás, eu quando ainda não era licenciado, um dia qualquer, alguém me entra numa instalação que eu estava a serviço e me pediu que abrisse a porta com certa arrogância e disse-me que era um engenheiro. Eu ainda não era engenheiro, não era licenciado, não tinha passado pelos bancos da universidade, mas fiz ali uma aposta em mim mesmo. Hei de ser engenheiro também para ser uma pessoa importante. Passado o tempo, quando me formei, que passei por licenciaturas na área da eletrotecnia e na área da segurança, e quando estava já em posição de responsabilidade de chefia, fazíamos auditorias. E quando eu comecei a conversar com a gente, afinal de contas, eu queria ser engenheiro, e há tanto engenheiro burro. Porque, na verdade, não é um canudo, não é uma licenciatura que faz alguém culto. Porque, e hoje, nos processos de Bolonha, se resume todas as matérias às específicas e, portanto, não se passa do saber que é profissional, que o direciona para uma atividade profissional, mas, na verdade, ele não passa da cultura de um burro. E, portanto, há muita gente hoje, muita iliteracia, mesmo em gente licenciada. Portanto, para o Tunes é uma entidade única. Quando um dia eu falava, e quando falo nisto acerca de o que é a autografia, uma vez apresentei, fui convidado para uma escola de secundária e depois os alunos do 11º ano fizeram lá uma festa do autor, alguém apostou que levava um autor conhecido à sala, não acreditava, eu acabei por ir lá e eu. E os alunos perguntavam a certa altura se os meus livros falavam de mim, se era a minha vida que estava escrita nos livros. Eu disse-lhe que não, que a minha vida não tem importância, o que eu procuro é escrever a vida dos meus leitores. O que interessa de facto é as pessoas se reverem nos livros que leem, que se leem no livro. Mano, passando à frente, para numa nota, apenas a minha vida rapidamente gostaria, se eu fizesse no livro exatamente inspirado na minha vida, rapidamente esgotaria a minha inspiração. O que me inspira realmente são as pessoas e o nosso mundo. Com a minha idade e pela experiência que tenho muitas histórias para contar. E o que foi experimentado não precisa voltar a experimentar, e o que está cientificamente provado não precisa voltar a provar. Não sou detentor da verdade, ninguém o é, sou apenas um contador de histórias, com mensagens que apontam caminhos a cada leitor e segue cada um a direção que quiser. Apenas escrevo as histórias com as minhas vivências, com as emoções que sinto. Tento chamar a atenção para o preview, como há pouco dizia, de uma iliteracia instalada e persistente que desfavorece a capacidade de sentido crítico, favorecendo a manipulação de massas que obedecem por preguiça de pensar, entregando o seu destino a interesses destruidores da dignidade humana. Nunca me iludiu a riqueza material, mas me preocupou sempre a valorização pessoal, profissional e cultural. O saber ser, o saber estar e observar o mundo e as pessoas com respeito pelas diferenças, onde cada um mereça o pão que come e com dignidade a que tem direito. Aparece muita gente, de facto, pensando que os alunos muitas das vezes me fazem uma pergunta no início do ano. Professor, será que o meu curso tem saída? Será que eu vou conseguir arranjar o trabalho? Se quer que agora arranjar emprego, eles não pedem trabalho, pedem emprego. E eu digo-lhes tantas vezes, as universidades ajudam à formação, a uma licenciatura, mas não se obrigam a arranjar emprego. Nós não estamos aqui para ver ninguém. Se bem que eu já arranjo emprego para muita gente, que os alunos vão acabar por estagiar nas empresas que eu indiquei e os conhecimentos que eu tenho com as empresas acabar por ficar nessas empresas a trabalhar. Mas um curso não dá o trabalho, não habilita trabalho a ninguém. Um curso é o início de uma formação.
Mas para se conseguir continuar, eu hoje continuo a investigar, continuo a estudar. Todos os profissionais em qualquer área têm que continuar a investigar para ficar atualizado. Hoje o mundo está em mutações constantes, desenvolve muito rapidamente, a inteligência artificial é um perigo, faz um jeito, mas é um perigo, disso eu falarei mais tarde, noutra sessão. Daí que as pessoas têm preguiça de ler. E eu recomendo, de facto, é o que eu tenho indicado a todos, é que, de facto, as pessoas formam-se através dos livros. Eu gostava que a biblioteca, a grande biblioteca que eu tenho hoje feita, reunida, fosse lida pelas minhas netas, e insisto, de facto, com a minha filha, que o mais importante não é o património que eu vou deixar, não é isso que me interessa, porque rapidamente podem vender tudo. O que interessa, de facto, é a obra que durante o meu tempo realizei. É isso que nos marca, não o que material nós conseguimos juntar, mas o que na realidade nós fomos durante a vida, o que produzimos, a obra que nós demos, a alma que nós conseguimos transmitir às pessoas através da obra que produzimos. Isso é que marca, isso é que lembra, é disso que eu quero que se lembre. Quando um dia desaparecer deste mundo, que se lembre que durante o tempo que eu cá estive, não fiz mal a ninguém, nunca fiz mal a ninguém, nunca ultrapassei por ninguém, nunca passei a perna a ninguém, fui sempre honesto, leal, trabalhei sempre, afirmei por mim o trabalho, pelo meu esforço, e hoje não devo favor a nenhum, porque eu consegui tudo o que queria, cheguei a professor universitário, do zero, consegui tudo, mas foi à custa do meu trabalho, à custa dos livros que eu li, e portanto recomendo a todos, leiam o meu e leiam muitos mais livros, mas leiam todos, quanto mais ler, mais sentido crítico conseguem fazer, e menos manipulação, menos serão vítimas da manipulação que hoje está instalada pela mediocridade do poder. Obrigado. E agora convido-vos para ir para uns bolinhos e um pouco de fora. Brindemos à vida e à nossa amizade.